Economia agora. Supermercados maranhenses estão em alta. O ano passado fechou com uma elevação de quase 2% da movimentação aqui no estado. A compra que antes era do mês, agora é do dia ou da semana. O hábito dos consumidores vem mudando e, com isso, a frequência nos supermercados também. Além disso, há quem prefira comprar nas redes de bairro, seja pela proximidade de casa ou pela economia. A praticidade, é mais rápido, mais perto. E tem tudo. Na realidade tem tudo que fosse procurar em outro lugar, eu acho tudo aqui perto. Então não preciso me deslocar, entendeu? Até porque eu não tenho nenhum veículo e aqui fica mais prático, pode pegar um carrinho aqui perto, já chego rápido em casa. Mas seja dentro dos bairros ou em hipermercados, o setor no Maranhão opera em alta, mesmo com as últimas notícias que abalaram o mercado. Segundo a Associação Maranhense de Supermercados, o setor fechou o ano passado com um crescimento de quase 2%. E a expectativa é que os números continuem bons em 2019. Olha, eu acredito que o local é bem positivo também. Nós, nacionalmente, a gente cresceu quase 2%. A nível local, esse crescimento seja mais positivo, tem um número bem superior a esse. O supermercado responde por mais de 80% da necessidade diária de cada um de nós, né? A Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, havia feito uma projeção de crescimento de 3% nas vendas reais do setor em 2018, na comparação com 2017. No Maranhão, a AMASP possui 40 associados. Cada associado representa uma rede de supermercado. O cenário, de acordo com o vice-presidente do órgão, é favorável, mesmo que a variação de 2018 em comparação com 2017 tenha sido abaixo do que o esperado pela Abras. Se você considerar um cenário geral, aqui no Maranhão, tem aberto mais lojas do que fechado, né? É claro que problemas existem em todos os setores, mas na realidade é que tem muita loja sendo aberta também. Depois de amanhã, empresários vão discutir as oportunidades da cadeia produtiva do varejo supermercadista e a relação do segmento com o governo do estado no seminário Oportunidades para a Cadeia Produtiva do Atacado e Varejo Supermercadista no Maranhão. O encontro é promovido pela Secretaria de Indústria e Comércio do Estado, em parceria com a Associação Maranhense de Supermercados e a Associação Maranhense dos Distribuidores e Atacadistas, de 8 da manhã até as 5 da tarde. Agora, os números do mercado financeiro. A Bolsa de Valores teve uma baixa de 0,44%, terminando o dia com movimentação de 94.055 pontos. O dólar subiu 0,71%, cotado a R$ 3,72. O euro terminou praticamente estável em relação a ontem, com cotação de R$ 4,24. Vamos acionar agora o repórter Hugo Reis, que vai nos atualizar aí das últimas notícias desta noite. Oi, Hugo, muito boa noite para você. Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos. Olha só, hoje à noite aconteceu a primeira audiência pública proposta pela Prefeitura de São Luís para que o cidadão colabore com propostas para o novo plano diretor, que é o principal instrumento normativo e orientador da política de desenvolvimento urbano e rural aqui da cidade. Atualmente, as diretrizes que estabelecem normas gerais para a ocupação do solo e o planejamento urbano da cidade estão desatualizadas em pelo menos 12 anos. O processo de aprovação do plano diretor começa no Instituto das Cidades, autarquia municipal criada lá em 1993, responsável pela parte técnica de planejamento e urbano da cidade. E as próximas audiências acontecem ainda esta semana, dia 17 no auditório da Casa do Trabalhador, às 7 da noite, no dia 19 de janeiro, no sábado, na UEMA, no auditório do curso de Biologia. Portanto, são essas as informações. Eu volto com você, Pascoal. Hugo Reis, obrigado, boa noite. Está na hora agora dos destaques do portal Guará.com com Ana Paula Brasil. Olá, Pascoal, boa noite a você e a todos que assistem ao Jornal da Guará. Agora nós vamos falar dos destaques do portal Guará.com.
E nós continuamos com uma série especial de matérias sobre os times que vão disputar o Campeonato Maranhense, que começa neste sábado, dia 19. Os escolhidos de hoje foram o Sampaio, maior campeão da competição, e o MAC, que tenta quebrar um jejum de 5 anos sem título. Outro destaque do nosso portal é o caso da jovem Graziele Alves, de 25 anos, que nasceu com hidrocefalia gigante, uma doença que aumenta o crânio devido à retenção de líquido. A jovem precisa de uma cadeira de roda maior especial, que é fabricada somente em São Paulo e custa cerca de R$7 mil. Para quem quiser doar, as contas estão na matéria. Para mais detalhes, é só você acessar o portal guará.com. A meteorologia prevê para amanhã chuvas de moderadas a fracas na ilha, um índice pluviométrico de 10 milímetros. Parece pouco, mas experimente ficar em uma parada de ônibus sem abrigo. E não são poucas as que estão nessa situação. A falta de estrutura em alguns pontos de ônibus em São Luís deixa a população assim, exposta e, em alguns casos, praticamente no meio da rua. Não parece, mas eu estou em uma parada de ônibus na Camboa. Quem precisa pegar o transporte coletivo no sentido centro, fica assim, no meio da rua, à espera para entrar no ônibus. E bem próximo desse ponto de ônibus improvisado, muita sujeira acumulada logo no início da manhã. Então, normalmente, esse ponto aqui específico, além de não ter cobertura, enche de água e a gente não tem nem como ficar neste ponto. Então, já é um ponto a menos para a gente, já é um prejuízo a mais que a gente tem, digamos, se a gente precisar para ir para trabalho, é atraso, porque tudo impacta. Qualquer atraso específico para a gente acaba impactando na chegada da gente a um local que a gente queira chegar a tempo e não tem por conta de um transporte público. Aqui na Rua Rio Branco a situação não é diferente. As pessoas embarcam no ônibus saindo do meio da rua e a situação é a mesma nas próximas 3 paradas. Após a reforma das praças Deodoro e Panteon, as paradas estão todas concentradas nessa rua, mas ainda falta organizar o local e dar melhores condições para os usuários. Dá para ver muita desorganização e correria quando o ônibus chega. A gente está reivindicando nossos direitos. Para isso, eles recebem muito mais imposto de nós que somos humildes do que aqueles que é rico. E na Camboa, no final da manhã, sem uma parada, só dá para fugir do sol se contar com a boa vontade dos lojistas buscando abrigo na entrada das lojas. Desde quando eu pego o ônibus aqui, nunca botaram uma parada certa aqui. Sempre foi assim. Em nota, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informou que já realizou um levantamento dos locais que necessitam de manutenção e implantação de novos abrigos e possui um cronograma de execução. A gente convida agora para uma visita a um local incrível. A repórter Ana Tereza vai mostrar para a gente o rico acervo da Biblioteca Pública Benedito Leite, disponível para visitação bem no coração de São Luís. Subindo as escadarias de uma das mais antigas e maiores bibliotecas públicas do Brasil, é possível ter acesso a raridades que datam do ano de 1637. Hoje é o dia de conhecer mais sobre esse templo do conhecimento, a Biblioteca Pública Benedito Leite. E quem vai nos guiar nesta viagem histórica é a diretora da biblioteca, Aline Nascimento. A nossa primeira parada é no setor de literatura, no primeiro andar. O local já é bastante movimentado e recebe várias doações. Mensalmente, a estudante Vitória escolhe 2 livros para ler em casa. Acho muito importante, até da conjuntura atual, né, saber um pouco sobre a nossa própria história, os escritores daqui do Maranhão, né, que são pouco lidos, infelizmente. A nossa visita continua em um setor muito especial. 20 quadros de maranhenses ilustres que se destacaram no século XIX dão as boas-vindas ao setor de matérias especiais, composto por jornais e obras raras, tudo armazenado em cofres à prova de fogo. E aqui, eles dentro desse cofre, eles estão livres da ação de agentes poluentes, de fungos, de ácaros e principalmente também de ação a qualquer tipo de vandalismo, de furto. E também, teoricamente, esse arquivo ele é a prova de bomba, a prova de fogo. Então,
que ninguém jamais vai imaginar isso, mas se por um acaso tivesse um incêndio, esse material estaria resguardado dentro da Biblioteca Pública Benedito Leite. No local você encontra 558 títulos de jornais, como o Primeiro Jornal do Maranhão, o Conciliador, além de várias edições de 1892 a 1903 da revista Elegante, uma das mais importantes revistas da época, com foco na moda. Tem também todas as edições do Diário Oficial do Estado do Maranhão, desde a primeira edição, datada de 1906. O livro mais antigo editado no Maranhão é esse aí, O Mentor Inglês, de 1829, é uma gramática da língua inglesa. Já o livro mais antigo da biblioteca é o Alterações de Évora, de 1637, que trata da história de Portugal e foi escrito por Dom Francisco Manuel. A Biblioteca Benedito Leite também abriga 800 manuscritos. O mais antigo é de 1539, sobre cargos jurídicos de Portugal. E os manuscritos mais procurados são os de Machado de Assis, que foram vendidos pela família de Arthur Azevedo para o governo do estado. Nós temos um acervo bastante extenso de manuscritos de Machado de Assis. Os conteúdos deles são basicamente pareceres dados por ele. Por exemplo, se alguma pessoa influente mandasse para ele uma peça ou então um livro, ele fazia uma análise e dentro dessa análise ele basicamente mandava uma carta para ele falando o que ele poderia melhorar na obra. E olha, para manusear, pesquisar essas obras raras, tanto uma original quanto uma cópia, são necessários alguns cuidados, como, por exemplo, o uso de luvas. Para os desavisados, a biblioteca, a primeira vez, fornece as luvas, mas para os pesquisadores que fazem uso constante do local, é aconselhável que tragam as luvas de casa. Outro detalhe importante, é possível tirar fotos, mas sem o flash. Quando a biblioteca recebe uma obra rara, ela passa pelo processo de reparos e higienização, folha por folha. Depois segue para a digitalização. Já peguei livros aqui de 1800, 1901, 1850, manuscritos também antigos. A gente trabalha e aprende ao mesmo tempo também, vendo essas obras e tem o prazer também de preservar, né? Para que essa história não se acabe. Outra forma de preservar os documentos é pela técnica da microfilmagem. E os microfilmes já podem ser salvos em pendrives e HD. E o microfilme, a durabilidade dele é 500 anos, entendeu? Entre 300 e 500 anos. E hoje na biblioteca a gente tenta o máximo conservar esse microfilme. Ainda existe microfilme. As maneiras como é feita é que está ficando precário porque as máquinas estão sumindo. Mas os microfilmes ainda estão sendo feitos ainda. 80% do acervo de obras raras já estão digitalizados e disponíveis para consultas no site da biblioteca. Mas a Aline também faz um convite para você conhecer pessoalmente toda essa riqueza. Então, nada melhor do que a pessoa fazer a visita, conhecer os bustos, conhecer a praça que está linda e terminar a sua visita aqui nesse Templo do Conhecimento, estudando um pouco sobre esses intelectuais, sobre esses ilustres que estão na praça e também conhecer os nossos serviços, que vai desde a obra rara, a contação de história com uma criança, a formação do leitor. Estamos entre as 5 bibliotecas mais modernas no Brasil, isso é importante que as pessoas saibam. É isso, vale muito a pena a visita, aberta sempre a partir das 8 da manhã à biblioteca. Outras notícias no portal guará.com. JG termina aqui e voltamos amanhã. Uma ótima noite a todos, um bom descanso e até lá. TV Guará, maranhense por natureza.